depois dessa abertura sobre os 396 anos de Belém, nada melhor do que falar ainda da própria cidade e falar do comércio lojista, do varejo. Afinal de contas, é a força motriz da nossa capital. Para conversar sobre isso, nós convidamos Augusto Jorge Joy Colares, vice-presidente do Clube de Diretores Lojistas do Pará. E aqui comigo, para os íntimos e para os não íntimos, Joy Colares. Joy, boa noite. Boa noite, Gil. Vamos fazer uma atualização. Vamos, senhor. Presidente do Sindicato dos Lojistas. Sindicato Lojista. E diretor do CDL Belém. Que é o Clube de Diretores Lojistas. Hoje, Câmara de Dirigentes Lojistas. Quando começou? Gente, quando começou, não era clube, tinha outro nome, Não, o clube, na época, vivíamos, o Clube dos Lojistas, ele vivia quando os sindicatos eram totalmente controlados pelo Ministério do Trabalho. Certo. E aí se precisava dar voz sem que se falasse contra ao governo, sem ser numa entidade controlada por ele. Aí se criou um clube, o Clube de Diretores Lojistas. Que na época tinham só 33 associados. Isso, hoje tem menos ainda associados, mas tem muitos usuários. Que era o Jorge Colares, pai. Um deles, Foi fundado pelo... foram 15 fundadores. Domênico Falese. Rômulo Maiorana, Junichiro Yamada, certo. Urbino Rezende, da Fililândia, foram os precursores, os fundadores do CDL, Clube de Diretores Lojistas. Bom, obrigado pela atualização, mas pelo menos você não pode me responsabilizar por esquecer a história da nossa cidade. Absolutamente, é importante. Você é um homem meio informado sempre. Quer dizer, eu sei a história da coisa, certo? Joy, Belém é uma cidade comercial, certo? Antes de mais nada, o comércio que movimenta. Que mais emprega, né? E que mais arrecada impostos na cidade de Belém e com uma representatividade muito grande também no estado do Pará, o comércio. Se nós tirarmos a pauta de exportação da receita de minério, o comércio fica bem mais do que a indústria, como gerador de emprego e de arrecadação de tributos. Então, é um segmento importante, ainda mais do que hoje tem muito serviço que está acoplado hoje, chama-se comércio-serviço, né? O terceiro setor, como chama. Terceiro setor. E, Joy, a gente ouve aí que há uma crise, né? Já posterior à crise de 2008, já a crise da Europa combalida, dos Estados Unidos deixando de ser AAA, né? Os republicanos impedindo o Obama de governar e alcançar soluções, e tudo isso vem a refletir na nossa economia, começa no país, vem pelo Estado, termina no município. A repercussão de toda essa crise no comércio varejista, no Pará e no Brasil. Me fala alguma coisa disso. Gil, todos esses fatos que tu colocastes aí, eles são representativos a nível mundial. Mas o que aconteceu com o varejo brasileiro? Ele ficou imune a essas crises todas. Nós temos que buscar o que aconteceu em 2010. 2010 foi um ano eleitoral, onde o governo gastou o que tinha e o que não tinha para poder se manter o PT como dono do mandato da presidência, da presidência através da nossa presidente Dilma. E, com isso, o resultado disso não foi pós-eleitoral, como as eleições são em outubro, o resultado disso vem depois. E nós tivemos a inflação que nós tivemos no ano passado, 2011, de 7,5%, com um produto interno crescendo menos de 3, 2,9. Olha, se a gente voltar para 2011, o crescimento do país foi 7,5% e a inflação foi 3,5%. Só que não deu tempo de botar nessa conta aí o custo da eleição. O custo da eleição veio agora. Só que tem mais uma curiosidade aí, que é varejo. Por quê? Porque, apesar de tudo isso lá fora,
nós tivemos um grande fortalecimento do mercado interno. O Brasil, ele ainda é um país que participa muito pouco do mercado mundial. Então, ele fica, na maioria das vezes, longe dessas crises no setor varejo, porque o comércio, acho que o Brasil se tem mais do que não tem mais do que 1,5% do mercado mundial. Ele não participa. E o que aconteceu foi, e isso historicamente desde o Plano Real, através de uma consolidação, primeiro da democracia, depois da nossa economia e depois de alguns programas sociais que começaram ainda, os bolsas, que na verdade quem criou o primeiro bolsa foi Ruth Cardoso, então ainda começou no Fernando Henrique Cardoso, e que o presidente Lula conseguiu e teve a sorte, dizem que ele tem muita sorte, né? É só lembrar que ele manteve o mesmo a equipe econômica, com exceção do ministro, foi praticamente a mesma do Fernando Henrique, inclusive com o Meirelles no Banco Central. Certo. Ele foi inteligente ao ponto de não mexer, percebeu que estava dando certo, ganhando, o time não se mexeu, e nós tivemos a consolidação. O ano de 2007 foi o ano do varejo no Brasil. Quando aconteceu 2008, que foi a crise lá fora, deu uma travada, mas recuperamos logo em 2009 e 2010 foi um ano fantástico em termos de varejo, por 3 motivos: estabilidade, aumento do número de pessoas empregadas, ou seja, geração de empregos e, consequentemente, geração de salário. E renda, né? E renda posterior, porque houveram também várias pessoas que não estão empregadas, mas como eu falei há pouco, a questão dos serviços tendo uma importância cada vez maior na nossa economia, não tem emprego, mas tem renda. Dou um exemplo, por exemplo, um setor que eu conheço bastante, por motivos do evento que a gente produz, o setor de beleza. Ele gera muito pouco emprego, mas gera muita renda, salão de beleza e essas outras atividades. Então, tivemos essa questão muito importante, geração de renda. Renda gera consumo, consumo gera imposto, imposto gera investimento, investimento gera novas empresas que geram novos empregos. Esse é o ciclo da economia. Então, fundamentalmente, a nossa cidade de Belém, em particular, e o estado do Pará como um todo, teve um 2010 interessante e 2011 não tão, mas ainda em crescimento, em função dessa geração de emprego. Esse é o X do nosso Estado hoje, do porquê nós estamos com esse nível de economia. Desenvolvimento é outra coisa. Certo. E, na realidade, eu estava numa roda há um dia desses e alguém levantou a seguinte tese: pode ser que no Brasil haja desemprego, mas não há destrabalho. Não há destrabalho, não há crise. Você não vê, como a gente vê na Europa, aí, manifestações de gente quebrando as coisas por falta de emprego. Quem no Brasil, com algumas raras exceções, quem não está trabalhando é porque ou não tem a menor capacidade de fazer alguma coisa, não tem a qualificação, que é um dos grandes problemas nossos, né? Ou está preguiçoso, ou tem algum impedimento físico, é possível. As pessoas não percebem que realmente alguém para trabalhar precisa ter algum preparo. Eu me reporto, eu estava conversando com o pessoal da aviação civil, onde um comandante se queixava que no mundo há uma carência de 25 mil pilotos. Pilotos de avião. Estão faltando 25 mil pilotos. Então, em todas as atividades, está faltando gente com formação. Com formação. Por quê? O nível de exigência da clientela está cada vez maior, porque nós estamos nos acostumando, enquanto sociedade, com coisa boa, seja com tecnologia, seja com produtos, com serviço, com tratamento, e para que as pessoas consigam atender a expectativa dos demandantes, elas têm que ter um bom preparo para poder trabalhar, senão elas não vão conseguir. E as exigências estão cada vez maiores. Eu quero aproveitar, ainda que nós temos tempo, 396 anos, Belém, dentro de 400 anos. Nós teremos cidadãos quatrocentões em Belém. Como foi em São Paulo, que foi uma festa que foram festejadas as famílias quatrocentonas. Isso. Certo? Então, nós estamos bem próximos.
no limiar dos 400 anos. E temos aí a nossa Belém. Você ouviu o meu comentário? Ô, Vígio, concordo, é uma coisa que me chama muita atenção em Belém é o trânsito, efetivamente o nosso problema maior são os motoristas e a educação que cada um de nós, tu disseste muito bem, cada um é responsável. É claro. A gente sabe muito ver o erro dos outros, mas a gente quando precisa para em fila dupla, ultrapassa na contramão, anda na contramão, é impressionante como é fácil em Belém a gente encontrar o cara fazendo manobra, é pouquinha coisa, 50 metros, 10 metros entrando na contramão. Houve um acidente ali naquela via que vai para o aeroporto, você entrou na contramão e na subida do viaduto chocou-se e morreu. Belém aconteceu, 2 motos se deram de frente, é uma coisa assim, infelizmente é trágico, é cômico, mas é trágico, os 2 motoristas não sobreviveram ao acidente, mas era curioso perguntar como eles conseguiram 2 motos dar de frente uma com a outra, que são veículos estreitos numa rua larga. Mas a nossa Belém, eu acho que nós vamos ter um presente de Belém, há uma promessa no varejo, que é a entrega da rua Santo Antônio, no seu primeiro quarteirão coberta. É um projeto muito interessante. Isso é bem. Isso vem CDL de anos, né? Já se fala nessa rua coberta há muitos anos. Eu ia na reunião de CDL e ouvia falar disso. Nós se fala há muitos anos. E agora, a Prefeitura, através da Secretaria de Economia, tomou a iniciativa de propor, fez o projeto, entregou o projeto de cada prédio, porque são 17 prédios no total nesse quarteirão, 10 de um lado, 7 do outro. E esses prédios, os tombados, tombado não tem nenhum, apesar da área estar tombada, não tem nenhum tombado. Mas uns serão reformados, uns serão revitalizados e os outros serão reconstruídos. Porque a negociação foi árdua, até foi eu que fui negociar com 4 lojistas, donos do prédio, porque nós vamos ter que fechar, retornar as colunas e as portas estreitas, e para você imaginar que loja com porta estreita não é negócio.